Aleluia, fico feliz em minha casa, diante de ti me alegra. Acredita comigo. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a paz do Senhor possa estar com cada um de nós. Amém. Seja bem-vindo, meu irmão, essa igreja aqui. Estamos aqui a receber com alegria cada um que pode nos visitar. Irmãos, que bom estarmos reunidos neste domingo para podermos cultuar o Senhor. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Aqui nós vamos ver quão poderosa é a oração. Aquele que realmente coloca um coração derramado diante do Senhor, em suas orações, tem suas respostas. E nós vamos ver aqui 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ver aqui de uma mulher chamada Ana. Ana é a mãe de Samuel. Ana era esposa de um homem chamado Eucana. Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. Porém, Ana não tinha filhos. Ana era estéril. E naquela época, ser estéril não era algo muito bom para a mulher. Era algo que era como se fosse uma mulher que não fosse abençoada. Uma mulher que poderia usar para poder ser amaldiçoada, uma mulher a qual não poderia dar filhos ao seu marido. E Ana era essa mulher. Ana era estéril. Porém, Penina, uma palavra fala aqui, já tinha filhos. Já tinha alguns filhos de Eucana. E sempre eles estavam aqui, todos daqui, para nós podermos entender. Vamos ler aqui a partir do capítulo versículo 2. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos, e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Nós vemos aqui que Eucana, ano após ano, eles subiam até Siló, para ali levar sacrifícios ao Senhor. Eucana levava suas esposas, no caso Ana e Penina, juntamente com seus filhos. Porém, ano após ano, Penina, ela fazia questão de irritar a Ana, pois Penina tinha vários filhos. Ana não tinha sequer nenhum. Como bem fala, ela era estéril. E Penina fazia questão de querer irritar a Ana, pois ela se achava na melhor condição, o jeito aqui, por ter filhos. E Ana não dava filhos a Eucana. Porém, nós vemos aqui que Eucana
ele amava a sua esposa Ana. Nós vemos bem aqui no 5 que fala assim, ó, porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a amada. Embora Ana pudesse se sentir uma mulher ali entristecida, uma mulher frágil, perante a sociedade do seu marido também, e a outra esposa do seu marido, no caso Penina, mas o seu marido a amava. E como bem o texto falou, ele dava uma parte excelente a ela. Embora ela não tivesse sequer um filho dele, Eucana a amava. E nós vemos aqui, no decorrer do texto, que Penina, como eu já falei, ela fazia questão de ano após ano querer aborrecer a Ana, irritar. E isso entristecia aquela mulher. Isso fazia aquela mulher se sentir uma mulher que não tinha quem pudesse defender. E Penina se achava a melhor da situação. Porém, nós vamos ver no decorrer do texto que Ana, já passando por toda essa humilhação, ano após ano, toda vez que ia a Siló, ela se sentia entristecida, amargurada, e nós vamos ver que um dia essa mulher resolve agir. Ana, ela resolve mudar. Ela resolve entregar toda a sua dor, toda a sua angústia na mão de Deus. Ela vai confiar a Deus a sua petição. No caso, o que ela queria ter. Ela queria ter filhos. E Ana, ela vai entregar esse seu desejo nas mãos de Deus. E nós vamos ler no correio do texto que vai acontecer. Continuando aqui a partir do verso 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, a tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu não sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e Deus de Israel te conceda a tua petição, e que lhe pediste. E disse ela: Acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi do seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se livrou dela. Aqui nós vemos que Ana, já após tamanhas coisas que ela vinha passando, ano após ano, esse sofrimento, como ela falava, ela trazia uma amargura em sua alma. Então Ana resolve se colocar diante do Senhor. Ana resolve colocar a sua amargura, a sua tristeza diante do Senhor. Então nós temos aqui que ela vai fazer um voto.
ela vai fazer um voto que se tiver um filho varão, o mesmo será dado ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sequer não passarem navalha alguma em seus cabelos, assim como foi feito a Sansão. E nós vemos aqui que essa mulher foi até confundida por uma mulher embriagada diante do sacerdote Eli. Olha só o tamanho da condição que Ana estava. A mulher já estava entristecida por Penina, já se encontrava há anos carregando essa dor, e ela, quando está diante do Senhor, além de ela estar dentro do templo, orando, ela é confundida por uma mulher embriagada. E o próprio sacerdote não teve o discernimento, a atenção de olhar o que realmente estava acontecendo, pois, como a palavra fala, ele via que só os seus lábios se moviam. Ana, naquele momento, ela estava derramando, como fala o texto, a sua condição, o seu coração diante do Senhor. Ela falava com o Senhor diariamente do seu coração. Em silêncio a sua oração. Não se ouvia a sua voz. Só os seus lábios se moviam. Mas o Senhor estava atento a escutar o que Ana vinha a pedir. E não diferentemente de Ana, assim somos eu e você. O Senhor pode nos escutar no maior silêncio que tivermos. Mas se assim realmente fizermos, se realmente derramarmos os nossos corações diante do Senhor, não basta somente falar e falar se o coração não estiver disposto a ser derramado diante do Senhor. E Ana, ela não foi causar briga alguma com Penina. Ela não foi sair a brigar, a discutir com seu marido Eucana. Ana, ela carregava sozinha a sua. Mas, como bem falei, houve um ponto. O ponto foi a mudança. E Ana resolveu levar a sua dor diante do Senhor. E nós vamos ver aqui que Ana ela vai fazer aqui esse voto ao Senhor. Quando ela diz aqui, e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benigamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha só, essa mulher, ela fala aqui que estava aflita. Ela bem falou aqui, para a aflição da sua serva. Quantos anos andaram aflitos? Quantas pessoas estão nesse momento em aflição? Ana, ela poderia aqui nesse momento tomar uma decisão diferente. Ela poderia não ir mais a Siló, seguir o seu marido, pois ela sabia que ano após ano, quando ela estava lá, quem estava junto? Penina. Junto Penina quem? Os filhos de Penina. E ela sabia que Penina só iria lá zombar dela. Ana, ela poderia simplesmente dizer: eu já sou estéril, não tenho mais como conceber filhos, então também não vou mais ser um motivo de isolação, um motivo de tristeza. Não serei mais um peso. Não irei com Eucana a Siló. Mas Ana sempre ia. Como o texto fala, ano após ano. E ano após ano ela era perseguida por Penina. Mas Ana, ela não ficou ali refugiada com sua tristeza. Ela não quis ser uma refém do que estava acontecendo na sua vida. Ela confiou no Senhor. Então Ana vai diante do Senhor e ela ora com o seu coração. Então, quando ela faz isso, é porque eu creio que ela teve a certeza que o Senhor podia atender. Então ela faz esse voto. Olha só, uma mulher que não tinha nenhum filho, e ela pedia ao Senhor para conceber um filho. Se filho esse fosse um varão, ela o daria por todos os dias da sua vida. E se ela não tivesse mais nenhum filho? Após Samuel. Mas a alegria dela era ter esse filho. Ela queria ter. Ela confiava no Senhor. E ela confiou tanto ao Senhor que ela disse que esse filho o daria.
por todos os dias da sua vida, e não passaria sobre a sua cabeça na navalha. Olha o tamanho da confiança que Ana teve. Eu vejo uma mulher aqui que ela resolveu mudar, ela resolveu se derramar diante do Senhor. E eu vejo uma mulher que realmente confiou tudo ao Senhor, inclusive a vida de um filho que ela queria ter. Ela sabia que não havia pessoa melhor que pudesse te cuidar. E eu creio que Ana assim fez. E não diferentemente, irmão, de Ana, é as nossas vidas. Às vezes nós não queremos confiar o suficiente ao Senhor. Às vezes nós, por conta própria, queremos fazer. Às vezes, quando nós entramos em algum conflito com algum irmão dentro da própria igreja, nós queremos andar afastado. Nós não queremos mais comparecer. Nós ficamos entristecidos, ficamos abalados, achamos que temos a razão. E nós esquecemos de confiar que o Senhor é que pode mudar toda a situação. O Senhor é aquele que pode fazer tudo ser transformado. Mas nós queremos achar que nós temos a razão e que nós não estamos dispostos a suportar tamanha coisa. Porque é assim que nós se sentimos. Quem aqui não se sentiu com esse momento? De achar que era insuportável a situação e que não pudesse suportar? De achar que você que estava certo tinha que ser do seu jeito, se a pessoa não aceitou, então pronto, que ela se vire só. Muitas vezes, essas é a minha e as suas palavras. E nós esquecemos de ter um coração humilde, um coração disposto a ser derramado diante do Senhor, um coração que pode ser transformado. Nós esquecemos disso, nós esquecemos de confiar no Senhor. E Ana, nós vemos aqui uma mulher que estava confiada. E nós vemos aqui que Ana foi confundida pelo próprio sacerdote ali, como uma mulher embriagada. Olha só, você está diante, dentro do templo ali orando, e você como uma mulher embriagada. O que foi que passou na cabeça de Ana nesse momento? Mas Ana, sabiamente, o que é que ela responde? Quando ele diz, e disse ali, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu a Eli com sabedoria. E Ana respondeu assim, como diz o 15. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ana, ela entende que era uma mulher atribulada. Olha a situação que Ana se encontrava. Vimos aqui uma mulher que se diz ao Senhor, uma mulher que está aflita, aflição. Nós vemos aqui no 15, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Tamanha eram as dores que Ana carregava, por não ter um filho. E Ana diz assim, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho eu bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Ana declara que estava derramando a sua alma perante ao Senhor. Ana não levou as suas dores para que ninguém pudesse aguentar. Ana não se refugiou na sua casa. Ana não deixou de ir até Siló com seu marido Eucana. Ana não se deixou ficar ali parada no tempo por causa de Penina. Ana vai ano após ano. Só que este ano foi um ano diferente para Ana. Foi o ano a qual Ana resolve, como fala o texto, derramar a sua alma perante ao Senhor. Ana derramou a sua alma perante ao Senhor. E nós vamos ver que o Senhor atentou. E nós vemos aqui quando fala no 16: não tenhas, pois, a tua serva por filho de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho eu falado até agora. Meu desgosto que eu falo até agora. O que será que Ana estava falando ali ao Senhor? Há quanto tempo Ana falava?
Se ele estava diante de Ana e havia só mover os lábios, e ele a entendeu por uma mulher embriagada, há quanto tempo, irmãos, Ana já estava ali falando com o Senhor, derramando a sua alma? Quantas lágrimas essa mulher derramou? Não sabemos o tempo, mas eu levo a entender que foi por bastante tempo. Eu levo a entender pelo contexto clássico por bastante tempo. Às vezes, irmão, nós só queremos orar 1 minuto. Nós achamos que é o suficiente. Às vezes nós queremos orar com o irmão só uma vez. Nós achamos que é o suficiente. E nós esquecemos que as bênçãos do Senhor, ela pode passar anos, décadas, mas elas não dividem. Por quanto tempo levou Abraão a ser o pai do filho da promessa? Quanto tempo Sara teve que esperar? Até o ponto de desacreditar. Até o ponto que Sara deu a sua serva para o seu esposo, para que com ele viesse ter um filho. Mas esse não era o filho da promessa. E aí demorou longos anos para que pudesse vir. Às vezes nós só estamos há um dia, há um mês, há um ano. Nós achamos que já é o suficiente para desistir. Porque desistir sempre vai ser mais fácil. Desistir sempre vai ser bom. Você volta a fazer as suas velhas práticas. Você acha que a sua vida está bem. O inimigo vira teu amigo. Ele faz tudo parecer bem. Mas não diferente das bênçãos do Senhor, que pode passar anos por vir. O inimigo pode fazer a tua derrota há muitos anos. Que pode passar alguns anos da tua vida, tudo bem. E quanto menos espera, o inimigo vai lá te dar uma rasteira. Aquele que era teu amigo passou a ser o teu inimigo. E às vezes nós estamos assim. Eu não conto as vezes que eu quis desistir de muitas coisas. Eu era uma pessoa que tudo eu queria desistir. Quase tudo eu comecei e parei. Quase tudo. Até o ponto que realmente eu resolvi entregar a minha vida. E tentar praticar. Comecei a ver mudanças. E não diferentemente, irmão, Ana estava nessa situação. Ana aqui, ela queria mudança. E Ana aqui, ela podia ter somente esse filho. Para ela seria o suficiente. Mas nós vamos ver que aqui que Ana, ela concebeu o seu filho. Ela concebeu o seu filho. Só que, às vezes, irmãos, nós fazemos até votos, como Ana fez um. Só que, às vezes, quem de nós queremos entregar a mesa? Né? Ana ela poderia ter esse filho, poderia não levar. Ela poderia desistir. Ou não poderia? Eu acho que ela poderia. Mas nós vamos ver uma mulher que teve comprometimento. Uma mulher que honra. E assim devemos ver você fazer. Às vezes, quando nós fazemos voto, quando nós entregamos ao Senhor, nós devemos ter um comprometimento de honrar. Às vezes, nós recebemos até uma bênção. Mas nós esquecemos que essa bênção ela vem do Senhor. E às vezes o Senhor as pede. E você está disposto a entregar? Quando o Senhor pediu a Abraão para que ele levasse Isaac a ser sacrificado, Abraão, ele desistiu. Ele pegou, ele levou, ele foi até o local. Ele foi até o local.
E a palavra fala que ele chegou a colocar Isaac sobre o altar. Mas o anjo do Senhor veio e mostrou que o cordeiro estava lá. O cordeiro não ia ser aquele. Mas Abraão, ele era comprometido com o Senhor. Ele confiou. E Ana, ela teve um comprometimento com o Senhor. E Ana, ela realmente entrega Samuel ao Senhor. Nós vamos ver aqui no 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E o chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faz o que faz te parecer aos teus olhos, faz o que bem te parecer aos teus olhos. Fica até que eu desmames, tão somente confie no Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros em efa, e farinha em um óleo de vinho, e trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, e eu lhe tinha pedido, pelo que também o Senhor eu entreguei por todos os dias que vive, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ao Senhor. Nós vemos aqui que Ana foi comprometida com o seu voto. Ela esperou a criança desmamar. Talvez ali, vamos dizer que talvez ele chegou lá com 2 anos. Ninguém sabe. Porque passou o período, Eucana foi de novo, a criança já havia nascido, e eles iam ano após ano. É você entender mais ou menos assim. Mas ela levou. Ela levou o pequeno Samuel. E ela aqui, como nós vamos ver aqui no 26, assim, e disse ela: meu Senhor, viva a tua alma. Meu Senhor, eu sou aquela mulher que estive contigo para orar ao Senhor. Porque este menino orava eu. Ela aqui fala que orava pelo aquele menino. E ela levou aquele menino. Ela teve o comprometimento de o entregar. Ela não desistiu daquilo que ela havia feito em voto, pois ela viu que a sua oração foi atendida. E nós vemos que foi logo após ela sair lá. Porque fala lá no final do 19 que eles encerraram o dia, foram ao seu lar, e teve Eucana com sua esposa. Nós vemos logo o texto que ela concebeu a criança. Foi algo, meu irmão, ali de imediato. Mas não foi tão de imediato, porque o Senhor já havia dado naquela mulher. Mas aquela mulher, ela derramou humildemente o seu coração. Ela se declarou como uma mulher que estava com um espírito atribulado, uma mulher amargurada. Olha só como Ana se via, as condições que ela estava. Mas ainda assim, ela confiou no Senhor. E não diferentemente, irmão, o que eu quero trazer para cada um de nós é que, embora nós possamos estar tristes, amargurados, achando que já é muito tempo, com a dor, seja lá o que for, irmão, que nos prende ainda, que nós possamos realmente nos libertar, que nós possamos fazer como Ana, que nós possamos derramar a nossa alma diante do Senhor.
pois eu creio que atentamente está a nos escutar, pois o Deus de Ana é o Deus de hoje. Ana, ela não foi só favorecida como filho. Nós vemos bem aqui no 2, no versículo 21, ó, que diz assim, ó, ele visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. A mulher que orou por um filho, ela teve 6. Porque como fala aqui, ó, que teve ela 3 filhos e 2 filhas. E o mancebo Samuel já estava vivendo aos pés do Senhor. Então, irmão, nós vemos quantas bênçãos o Senhor pode acrescentar em nossas vidas. Pode se passar o que se passar. Pode ser a dor que vier. Pode ser a humilhação que vier. Pode ser uma alma realmente entristecida, uma alma amargurada, uma alma atribulada. Meu irmão, só basta confiar no Senhor e derramar sobre Ele. Não vai ser você se acovardando ou desistindo que você vai conseguir melhorar a sua vida. Não. Não vai ser assim. Não importa quantos anos você vai ter que passar chorando sozinho, sentindo dor, se sentindo triste. Mas enquanto você estiver confiando no Senhor, Ele vai te sustentar de pé. Ele vai te dar força. E atentamente Ele vai te ouvir. Mas não basta, irmão, ficar ali amargurado e reclamando, e falando mal, e pensando mal, e cheirando mal. Porque eu creio que começa a cheirar mal, começa a aparentar. Porque nós vemos bem aqui que Ana, quando fala bem aqui, ó, quando e fazia bem aqui no olho. Então Eucana, seu marido, lhe disse. Seu marido lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Olha só o que Eucana estava vendo. Chorar o seu coração e ela não comia. Então nós vemos uma mulher que estava com um semblante mau. Nós podemos entender que ela não tinha um semblante bom. Pois uma mulher que só chorava, uma mulher que não estava comendo, uma mulher que estava com o coração atribulado. Qual é a impressão dela perante as pessoas? E você pode entender que era tão má a situação dela, visivelmente, que ela pode ser confundida pelo próprio sacerdote ali como uma mulher embriagada. Não só porque ela só ouviu os lábios, mas a sua aparência não estava boa. Mas nós vemos que ali, quando aquela mulher, o que ele fala ali? Então respondeu ele e disse no 17: vai em paz, e teu Deus de Israel te conceda a tua petição que ele pedisse. Ana escutou as palavras de Eli. E olha o que diz o 18: e disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Ana, após ter derramado as suas dores, as suas lágrimas, o seu coração diante do Senhor, após o momento que ela passou ali com o sacerdote Eli, e as palavras a qual foi dada, você vê que a mulher já mudou o seu semblante. Então, creio eu que Ana saiu dali certa, que o Senhor iria atender. Ana, ela realmente confiou. E nós devemos, irmãos, confiar. É confiar. Não é orar de qualquer jeito. Não é dizer que o Senhor olhe, que o Senhor se atente. Como tem sido a sua oração? Quanto tempo tem durado? Eu, às vezes, nos grupos de orações, quando eu vou orar, eu tento me lembrar de todos os pedidos. E não é só porque eu estou no grupo. Quando eu oro, no meu quarto também, eu peço por todos, eu lembro de nomes. Porque eu espero que assim alguém esteja orando por mim. Eu creio que estão. Porque se não fosse por orações, irmãos, nem eu, nem você estaremos aqui não. Eu creio que um dia alguém orou pela minha e pela sua vida. Antes mesmo de nós nos conhecermos. Alguém já orava.
Podia ser seu pai, a sua mãe, a sua tia, o seu vizinho. Alguém se atentou, alguém olhou para você. Você não está despercebido aos olhos de ninguém, quanto mais aos olhos de Deus. Ninguém está despercebido. Nós estamos sendo observados a todo momento. Todo momento. O Senhor está a nos vigiar e o Satanás a nos rodear para querer nos dar, para querer nos devorar, nos arrastar. Isso é em pequenas coisas. Às vezes não é em algo tão grande. É em algo tão pequeno que passa imperceptível aos nossos olhos. Mas o Satanás vai aos poucos te trazendo de volta. Ana, ela não se deixou levar pela situação. Ana, ela não deixou de seguir Eucana. Só que ano após ano, ela era zombada, ela era entristecida. Até que uma vez, ela resolveu realmente derramar o seu coração diante do Senhor. Porém, ela não desistiu. Ela continuou indo. Amém? Amém. Vamos estar de pé. Vamos estar orando. Quarta-feira, o nosso culto de doutrina aqui, estamos em Marcos. Vamos começar o capítulo 8, né? O Claudinho deixou o restinho do 7 para quem vier trazer, viu? O Claudinho não terminou o 7. Ele disse que o próximo tinha que terminar e já pegar o gancho, que é para perder, né? Pegar o gancho, porque Jesus faz duas coisas com custo. Aí eu peguei a barrada. Entendi. Irmão, vamos estar orando pelo nosso irmão Leonardo. Ele se encontra hospitalizado ainda. Que nós possamos orar por ele, não esquecer dele, mas não somente dele, não esquecer dos outros aqui. Ontem aconteceu aqui o cultinho das crianças. Nós possamos estar orando para essas crianças, essa região, pois as crianças que começam a ser alcançadas, um dia elas lembram daqueles que um dia falaram de Jesus para cada um deles. Eu até hoje estou lembrando de uma senhora da minha rua chamada Dona Fátima, que ela saía nas casas, pegando as crianças, nos levava até aquele rio que tem lá, que tinha na rua onde morava. E eu tenho grandes lembranças. E eu creio que tudo isso, como eu falei, é o fruto de alguém que já orou por mim. E que alguém já orou por você. Então não venhamos esquecer uns dos outros. Possamos estar orando. Amém? Senhor Deus, Pai maravilhoso. Senhor, eu te agradeço por mais um dia de vida a qual o Senhor nos concedeu. Eu te agradeço pela tua graça, pela misericórdia, a qual nos alcançaste. Senhor, entregue em tuas mãos as nossas vidas, entregue em tuas mãos as nossas petições, as nossas angústias, aflições, tribulações, tudo aquilo a qual muitas vezes querem nos desanimar, querem nos fazer desistir de ti. Senhor, que nós possamos se colocar diante de ti como Ana se colocou. Uma mulher a qual resolveu mudar, uma mulher a qual derramou o seu coração perante o Senhor. E o Senhor foi aquele a qual atentou seus ouvidos e a fez, Senhor, conceber seus filhos. E nós, Senhor, por quantas vezes temos orado, às vezes é tão pouco e queremos desistir. Às vezes achamos que é impossível, mas nós servimos ao Deus do impossível, a Deus que fez muitos andares, ao Deus que fez muitos sarar as suas feridas. Este Deus ainda vive, ainda é presente, ainda está no nosso meio. E esse Deus ainda pode fazer grande coisa em nossas vidas. Mas este Deus foi aquele a qual nos deu o seu único Filho, para que viesse, para que vivesse em nosso meio, e para que mostrasse que, embora vivamos na carne, embora vivamos as tentações, as aflições, podemos ainda continuar servindo ao Senhor. Pois Jesus não foi diferente, ele sofreu aflições, ele teve um momento de tristeza, mas Jesus foi aquele que sempre esteve em contato com o Pai. Jesus foi aquele que sempre esteve a orar. Jesus foi aquele a qual chegou a sair, a transpirar sangue do seu próprio corpo e coração. E este Jesus a qual veio para remir os nossos pecados, é aquele a qual ainda está pelejando nas nossas vidas. E que nós possamos atentar que esse Jesus é vivo e é presente. A cruz não suportou, a morte não suportou a sua glória. E ele
está a interceder por cada um de nós. E que nós não venhamos ser frágeis, que nós não venhamos desistir por coisa alguma, que nós possamos continuar a seguir em frente. Senhor, toma em tuas mãos o nosso irmão Léo, aquele homem a qual nós batizado. Nós sabemos, ó Deus, que já foi tentado 2 vezes o transplante. E parece que as células mais fortes são as mais doentes, e elas têm vencido. Mas eu creio no Deus do impossível. Eu creio no Deus que pode trazer a vida novamente àquele homem. Mas o Senhor, Deus, vai ter trazido uma vida para ele, uma vida que é eterna. Que ele possa pegar-se a Ti, que ele possa confiar no Senhor. E que se, Senhor, a sua partida for breve, que ele possa partir com o Senhor. Que a sua família possa ver e possa entender que o Senhor é aquele que dá e tira a vida. Nós queremos muito que o mesmo possa viver. Oramos por isso, mas nós não podemos ir contra a vontade do Senhor. Então, Senhor, nós confiamos a Ti a vida daquele homem. Então, em tuas mãos também, Senhor, a vida daqueles que andam descaídos nas ruas, aqueles que já desistiram da caminhada, aqueles que estão neste momento em um quarto escuro, em uma mesa de bar, pensando, Senhor, o que já fez, o que pode fazer de mal ou de bom. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa nos dar força, que o Senhor possa nos fazer luz aqui neste local e aonde estivermos. Tome em tuas mãos as crianças dessa rua que puderam comparecer aqui no dia anterior. E tome em tuas mãos aqueles que ainda vão vir, pois ainda existe poucos sábados que vão vir. Tome em tuas mãos desde já o nosso evangelismo que acontecerá aqui no próximo sábado, ali na rua do Robson. Que nós possamos, Senhor, estar lá presente e fazendo segundo a tua vontade, não mais a nossa. Nos leva de volta aos nossos lares e nos dá uma boa semana. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Amém.